Bom, nós retornamos, né? Retornamos a semana passada os nossos cultos de sexta-feira. Nós não tínhamos, o povo estava muito desacostumado, então nós retornamos semana passada. E hoje nós estamos dando início a essa nossa campanha. É impossível, mas Deus pode. E é nisso que nós acreditamos. E é nisso que nós vamos caminhar. Estava pensando em casa, né? E igreja é interessante, né? Igreja, a igreja é a instituição, né? Eu cresci dentro desse contexto, eu cresci dentro desse meio, desde os 6 anos de idade, já vai uma pancada de tempo. E eu lembro que, em alguns momentos da minha vida, eu também questionava assim, mas para que ir na igreja sempre? Para que ir no culto? Se eu posso ir tal dia, para que ir em outro dia? Que, na verdade, às vezes a gente esquece que existe uma grande diferença. Primeiro, a gente esquece que estar aqui é uma oportunidade. Estar aqui é uma oportunidade. E atender a um convite de Deus. Nos reunirmos como igreja, nos reunirmos como corpo de Cristo. Primeira coisa que eu entendo é a oportunidade que a gente tem. Né? Entre estar em casa e estar aqui num dia específico, junto com os meus irmãos, para ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, celebrar a Deus, que é uma coisa que eu não vou fazer em casa, pelo menos nesse momento. Então, é a oportunidade que Deus me dá. Então, convite e oportunidade são coisas que a gente não perde, não desperdiça, né? E depois, outra coisa que eu vejo é exatamente isso. Nós temos direções diferentes. No domingo passado, nós começamos, por exemplo, no domingo, falar sobre maturidade, crescimento espiritual. É uma palavra mais específica para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, como que eu tenho que lidar com a minha vida espiritual. A sexta-feira nós vamos desafiar a nossa fé. Nós vamos ouvir aqui palavras todas as semanas que vão nos fazer refletir, Toninho, vão nos fazer refletir assim, poxa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Jesus que fez coisas extraordinárias e agiu de maneira em circunstâncias impossíveis, se eu acredito que Ele é o mesmo, então eu preciso acreditar que Ele também pode entrar nessa situação e nessa circunstância da minha vida e transformar esse impossível em possível. Veja que são coisas totalmente diferentes. Então, é por isso que eu digo por isso que eu vejo a importância de nós entendermos essa dinâmica de como que funciona. Tem cultos, por exemplo, que são voltados para a oração. Então, a gente vai para a igreja, a gente ora, dobra o joelho, a gente se quebranta, a gente busca Deus, a gente coloca diante de Deus com mais tempo, a gente se volta só para isso. Então, eu vejo primeiro como oportunidades que a gente não pode perder, porque são oportunidades. Segundo, eu acredito que Deus pode, quer e vai fazer o impossível. Nem todos acreditam, mas tudo bem. Tudo bem. Então, se eu acredito que Deus quer, pode e vai, eu não posso perder. Eu não posso perder a oportunidade de ver Deus fazer. Amém? De ver Deus fazer. Olha o que diz Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor. Eu sou o quê? O Senhor. Olha o que ele vai dizer. O Deus de toda a humanidade. O Deus de toda a humanidade. Aí ele faz uma pergunta. Há alguma coisa, ou será que existe, há alguma coisa difícil demais para mim? Primeiro ele se apresenta. Ele se apresenta. Se você acredita que Ele é Senhor, se você acredita que Ele é Deus, o Criador, tudo que esse nome representa, não tem como nós acreditarmos que Ele é Deus de toda a humanidade, que Ele é Senhor, que Ele é o Criador, não tem como crermos que Ele é o que nós dizemos que Ele é, mas ao mesmo tempo entendermos ou acharmos que eu acho que isso Ele não pode resolver. Não bate a ideia, não conjuga, os verbos não conjugam.
Primeiro que ele se apresenta, não é alguém que o apresenta. Não é alguém que o apresenta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser apresentado por alguém. Apresentado por alguém. Eu queria te apresentar aqui, esse aqui é o Alessandro. Nossa, o Alessandro é um cara bacana, gente fina, gente boa. Veja só, eu estou dizendo algo de convivência com o Alessandro. Mas isso pode representar a essência do Alessandro? Sim ou não? Não. Porque eu sei que ele é bom, que ele é bacana, que ele é jóia, que ele é legal na nossa convivência. Mas eu não sei se ele é assim na convivência do lar. Eu não sei se ele é assim na convivência do trabalho. Eu não sei se ele é assim na convivência do dia a dia. Então eu posso estar falando algo do Alessandro que eu sei por convivência. Mas eu não sei quem ele é quando ele vira as costas para mim. Agora, quando o Alessandro chega e diz, prazer, eu sou o Alessandro, eu sou gente boa, gente fina, legal, eu sou extraordinário, eu sou tudo que a Ana um dia sonhou. Quando ele diz isso, bom, ele está falando a respeito de quem ele é, porque ele pode falar a respeito dele. Mas se ele estiver mentindo, as obras dele vão dizer se ele está mentindo ou não. Então veja só, aqui nós temos o próprio Deus se apresentando. E como que nós sabemos que não é mentira? Porque nós cremos na sua santa palavra. Porque nós cremos na Bíblia Sagrada. E é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a palavra, a Bíblia, a santa palavra de Deus, que revela quem Deus é. Que revela quem Deus é. Então, agora é Ele falando de quem Ele é, não é alguém apresentando Deus. Não é alguém falando dos atributos dEle, é Ele dizendo. Ele dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de toda a humanidade. E aí ele faz uma pergunta extraordinária. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu acredito que todos nós já enfrentamos situações na nossa vida que pareciam não ter saída. Eu acredito que todos nós já enfrentamos na nossa vida momentos em que a lógica dizia, acabou. Pode ser em qualquer área. Pode ser em qualquer área da nossa vida. Talvez em algum momento você lidou com a situação, uma circunstância, uma impossibilidade. Talvez esteja lidando, tenha lidado com aquela lógica, aquele momento que você olha e diz assim, acabou, não tem jeito, não tem saída, não tem resposta, não tem como. E sabe que quando esse momento chega, quando esse momento na nossa vida chega, algumas coisas acontecem, a nossa estrutura fica abalada, a esperança parece que vai embora. Quando você olha para aquele momento, quando você olha para a circunstância, as forças diminuem, você se sente pequeno demais diante daquela dificuldade, você se sente pequeno demais diante daquele problema. Então as forças diminuem, as nossas forças, além de diminuírem, nos diminuem. Parece que aquela circunstância nos encolhe, a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem uma resposta, sem uma saída, a esperança fica abalada, porque esperança fala de futuro, e a gente olha para aquela circunstância e diz, eu acho que não vai ter jeito, eu acho que não vai ter saída. Sabe o que é interessante? E é nesses cenários, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, é nesses cenários que Deus se revela. E Deus se revela de forma muito profunda. O livro de Jeremias, o capítulo 32 de Jeremias, o povo está vivendo um tempo de crise. O povo está vivendo um tempo de destruição, um tempo de incerteza. Humanamente falando, não havia perspectiva. Sabe que não é só o 32 de Jeremias, bom que fosse só o 32 de Jeremias, né? Mas você vê a Bíblia toda é esse relato, é essa história. É o povo padecendo, é o povo passando por incerteza, é o povo vivendo momentos de dificuldade, é o povo vivendo momentos de impossibilidades. Mas é interessante que você sempre vai olhar,
para a palavra de Deus, e nós vamos ver muito isso aqui às sextas-feiras. Nós queremos nos maravilhar com esse Deus. Nós queremos nos maravilhar com esse Deus. Nós queremos que os nossos olhos na sexta-feira brilhem a respeito de como esse Deus faz, de como Ele é extraordinário, de como Ele chega no tempo certo. Para nós, muitas das vezes, atrasado. Para nós, muitas das vezes, atrasados, mas para Ele, sempre no tempo certo. Sempre nós vamos ver Deus, você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver sempre Deus interrompendo esses ciclos. E aqui no capítulo 32 de Jeremias, exatamente da mesma forma. É isso que acontece. Deus interrompe o medo que está tomando o coração daquele povo. E é interessante que Ele interrompe esse medo com uma pergunta. Sabe, Ele não diz, nessa circunstância, Ele diz, não, fiquem calmos. Ele faz uma pergunta, ele paralisa o medo que está dominando o povo com uma pergunta. E a pergunta que Ele faz é, há alguma coisa demasiadamente, ou alguma coisa difícil demais para mim, ou algo demasiadamente difícil, Ele está dizendo, existe algo que eu não posso fazer? Existe algo que essa pergunta, que eu não posso fazer? É uma pergunta retórica. Ele está fazendo uma pergunta e ele não está esperando uma resposta, porque ele sabe qual é a resposta. Ele sabe qual é a resposta. E quando nós olhamos para esse texto, quando ele faz essa pergunta, há alguma coisa difícil demais para mim? Deus não está preocupado com o limite do seu poder, Ele não está dizendo, será? Será que eu sou todo poderoso assim? Ele não está impondo um limite no poder dEle. Na verdade, quando Ele faz essa pergunta, Ele está revelando o limite da nossa visão. Quando Ele diz, há alguma coisa difícil demais para mim, Ele não está em dúvida com relação ao poder dEle. Ele não está em dúvida com relação àquilo que Ele pode fazer. Ele não está em dúvida com aquilo que Ele pode realizar, com o poder que Ele tem. Quando Ele fala, há alguma coisa difícil demais para mim, Ele está dizendo, ei, onde vocês estão? Em que mundo vocês estão? Eu tenho caminhado com vocês têm caminhado comigo, e agora, no meio dessa circunstância, no meio dessa crise, vocês permitem que o medo os faça ficar paralisados. Ele pergunta, vocês esqueceram quem eu sou? Vocês esqueceram quem eu sou? Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Eu sou o Criador de todas as coisas. Sabe quando ele fala isso, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo à memória do povo quem Ele é. Quem Ele é. E o povo certamente começa a refletir, nós já vimos esse Deus fazer coisas extraordinárias. Nós já vimos, a história nos conta, nossos antepassados nos contam. Esse é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse é o mesmo Deus que fez chover pão do céu. Esse é o mesmo Deus que sustentou o povo por 40 anos no deserto. Quando Ele pergunta, há alguma coisa difícil demais para mim? Ele está dizendo, o problema não está em mim, está em vocês. O problema está na forma como vocês me veem. Ao invés de vocês me verem maior, vocês me equiparam ou me diminuem diante das circunstâncias. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas não é fácil. Não é fácil quando nossa visão está limitada. Quando permitimos que, ao invés da nossa mente, o nosso coração, na nossa mente e no nosso coração, se estabelecer as verdades de Deus, nós permitimos que se estabeleçam as verdades das circunstâncias. Ao invés de permitirmos, ao invés de, como eu estava falando aqui agora há pouco, ao invés de fincarmos o nosso pé e dizermos é impossível, mas Deus pode, nós ficamos no é impossível. Nós ficamos no é impossível. Não tem jeito, não tem saída. É assim, muitas das vezes, as nossas atitudes, as nossas ações, olhamos para as circunstâncias e concluímos,
Não tem jeito. Não, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. E não é sobre mim. Não é sobre eu responder tua oração. Não é sobre eu ter a resposta para o teu problema. É Deus te perguntando, há alguma coisa difícil demais para mim? E se você está em dúvida ainda de que isso que você está enfrentando ou passando é impossível ou é difícil demais para Deus resolver, o problema não está em Deus, porque Ele continua assentado no seu trono, Ele continua reinando, Ele continua Senhor, Ele continua o Deus de toda a humanidade, Ele continua o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, Ele continua sendo o Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva, Deus que provê. Ele ainda é o Senhor que é o nosso pastor, e que nos conduz a verdes pastos, a águas tranquilas, nos faz descansar. Ele não muda. Hebreus 13:8, acabei de citar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Ele continua sendo quem Ele é. Ele continua sendo quem Ele é. Então a questão não está nele. A questão está em nós. E nós precisamos alinhar a nossa visão. Se nós não sabemos essa resposta, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Se nós não conseguimos responder essa pergunta com fé, se nós não podemos sustentar essa resposta em meio às nossas lutas e problemas, o problema está na nossa visão. Nós estamos com a nossa visão limitada a respeito de Deus. Você precisa entender. Deus não trabalha apenas dentro daquilo que nós conseguimos entender. Deus não trabalha apenas dentro daquilo. Ele continua sendo Deus quando os recursos acabam. Depois de Ele pregar para o povo, 5.000 pessoas. Um dos discípulos chega e diz, Senhor, libera o povo, manda o povo embora. Já está tarde, não tem comida para esse povo vai morrer de fome, vai desfalecer no caminho. Veja só, os recursos acabam, não tem recurso para sustentar fisicamente toda aquela multidão. Mas Jesus não fica apavorado, Jesus não diz, meu plano deu errado. Jesus não diz, eu perdi a mão. Jesus não diz, eu não calculei esse prejuízo. Ele não diz, eu não pensei nessa possibilidade. Quando não havia recurso, Jesus disse, manda o povo assentar. Porque ninguém vai embora com fome. Ninguém vai embora com fome. Então, Ele continua sendo Deus. Quando as portas se fecham, quando ninguém mais vê esperança, quando os recursos acabam. Entenda, o impossível para nós nunca foi impossível para Deus. Diga para quem está do seu lado, o impossível para nós nunca foi impossível para Deus. Sabe, isso não significa que Deus fará do nosso jeito e no nosso tempo. Porque a gente também diz, não, Deus, esse impossível precisa resolver amanhã. Mas não, nós precisamos entender isso. Entenda, não significa que Deus fará tudo do jeito e no tempo que esperamos. Mas significa que nenhuma circunstância, nenhuma situação está fora do alcance da sua mão. Essa é a certeza que nós temos que ter. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, o mês que vem, daqui a 1 ano, 5 anos. Eu estou aqui para você entender que às vezes pode não ser do nosso tempo e do nosso jeito, mas sempre vai estar sob controle, sob a direção dEle. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós podemos descansar em Deus, sabendo que de alguma forma Deus está trabalhando. Se a circunstância ainda continua a mesma, sabe, não há nada melhor do que você olhar para o momento, para a circunstância, para a dificuldade, para a impossibilidade e dizer, eu mudei, eu cresci, eu aprendi a esperar mais em Deus, eu aprendi a confiar mais em Deus, eu aprendi a descansar mais em Deus.
Eu aprendi a amar mais a Deus. Eu aprendi a estar mais aos pés de Jesus. Sabe, existem circunstâncias, situações que vão nos forçar a isso, mas a gente está lá dizendo, Senhor, resolve logo. Jesus está dizendo, ei, que tal você aproveitar esse momento para entender a tua fé, para descobrir a força não tua, mas a minha força em você. Quantas vezes eu enfrentei situações, dificuldades, e eu falei, Deus, eu não vou aguentar. E Deus disse, que bom que você não vai aguentar. Que bom. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Foi o que ele disse para Paulo. Ai, Deus, isso vai me consumir. Se você ficar na dependência de Deus, você vai sair muito mais forte, muito mais fortalecido. E aquilo que iria te consumir, te fará mais forte, mais resistente, mais poderoso, mais valoroso. É isso que nós precisamos entender, e às vezes é disso, exatamente isso que nos esquecemos. Entenda, o maior perigo não é enfrentar o impossível, é esquecer quem Deus é. O maior problema não é enfrentar o impossível, é esquecer quem Deus é. Deus chega para Gideão que está escondido, malhando trigo escondido, no lugar que nem era para ele estar malhando trigo, era lugar de amassar a uva, e ele estava malhando trigo escondido dos inimigos. O anjo aparece para ele e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso, homem de coragem. E ele, como assim? Como assim? Você está dizendo que eu sou um homem de coragem? Olha onde eu estou escondido, estou com medo, minha família é a menor, minha casa é a mais pobre, nós somos os mais desprezíveis aí do povo, aí é a minha casa, minha família, sou eu. E você vem dizer que eu sou um varão valoroso? Ele não sabia com quem ele estava lidando. Ele não sabia com quem ele estava falando. Quando Deus disser alguma coisa a teu respeito, não duvide. Não, Deus, você deve ter se enganado. Não, Deus, isso aí não pode ser eu, não. Não, Deus. Não, pastor, você prega porque você não sabe a situação que eu estou. Primeiro que eu não sei. Segundo que eu sei o que é viver uma dificuldade, o impossível. Mas também sei saber quem Deus é em meio às minhas dores. E é isso. Não estou aqui deixando você acomodado, confortável com as suas lutas, dizendo, tá bom, se é assim, tudo bem, então quer dizer que eu tenho que enfrentar mesmo. Não quer dizer que eu tenho que aceitar mesmo. Não é sobre isso que eu estou falando, não. Eu estou desviando o teu foco, eu estou desviando os teus olhos, a tua atenção, eu estou te dizendo, ei, existe alguém que é Senhor, que é Deus de toda a humanidade, que tem o controle sobre todas as coisas e que é capaz de fazer o impossível. E que é capaz de fazer o impossível. E enquanto esse impossível não se revela, não se materializa, enquanto esse impossível não acontece de uma forma real na tua vida, eu quero te dizer que esse Deus do impossível está trabalhando dentro de você para te fazer mais forte, para descobrir que na fraqueza que se tira força, para descobrir que é quando você chora que você tem um Deus que enxuga as tuas lágrimas, para saber que quando faz falta, que você tem um Deus que é capaz de prover, se preciso for, mandar os corvos levar o alimento para você. É sobre isso. É impossível, mas Deus pode mudar esse quadro, pode. Deus quer trabalhar em meio a essa circunstância, mas você só vai descobrir isso se você souber responder essa pergunta. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Não para você, para Deus. É Ele que está perguntando. Ele está dizendo, ei, acorda, você está muito focado no não dá, não vou conseguir, não tem jeito, é assim mesmo.
vai acabar desse jeito. Deus está dizendo, ei, tira o limite da tua visão. Tira essa venda dos teus olhos e responda. Você é capaz de responder? Você é capaz de responder essa pergunta? Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa difícil demais? Se você ainda dizer, Deus, mas é porque a tua visão ainda não está completamente curada. Ah, Deus, eu tento, mas não consigo. É porque a tua visão, porque você está tentando na tua força. O dia que você começar a dizer, Senhor, eu não consigo, mas é o teu Espírito Santo em mim. É a tua força em mim, é o teu poder em mim. Deus, como diz Davi no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Não retires de mim. É como Deus, é como Moisés dizendo para Deus na sua caminhada em meio ao deserto, se o Senhor não for comigo, não for conosco, não nos tire deste lugar. É melhor estar no deserto com o Senhor do que na terra prometida sem o Senhor, sem a tua presença. É dizer o que Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. É sobre isso. É sobre isso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei como. Mas eu entro na dependência do Senhor. Porque eu sei que para o Senhor nada é impossível. E eu sei que o Senhor pode me tirar desse status quo. Eu sei que o Senhor pode me tirar dessa situação. Ou eu sei que o Senhor pode me ensinar a andar sobre essa situação. Se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Vem, Pedro, pode vir. Jesus não mandou a tempestade cessar para Pedro andar. Ele disse, pode vir. Venha, Pedro, pode vir. Talvez você esteja dizendo, Deus, faz essa tempestade cessar, porque eu preciso mudar a minha vida. Deus está dizendo, não, eu preciso que você dê um passo de fé, porque a mudança vai ocorrer enquanto você estiver caminhando sobre essa tempestade da tua vida. Enquanto tudo estiver confuso, enquanto tudo estiver sem saída, enquanto você não vê porta aberta, enquanto as coisas estão tudo obscuras para você, eu estou te chamando para dar o passo de fé, eu estou te chamando para sair deste lugar seguro, eu estou te chamando para caminhar sobre essa circunstância. Talvez você esteja esperando Deus acalmar essa tempestade, e Deus está dizendo, não, caminhe sobre ela. Talvez você esteja dizendo, Deus, a hora que o Senhor resolver, Deus está dizendo, não, caminhe sobre esse problema. Enquanto você caminha, eu resolvo. Enquanto você caminha, eu resolvo. A ordem que Deus deu para o povo, a ordem que Deus deu para Moisés, Toninho, quando o povo se deparou com o rio, foi coloca o pé. Quando vocês colocarem o pé sobre o rio, ele vai se abrir. Deus não disse ora. Deus disse, Moisés, por que esse povo está orando? Por que esse povo está clamando a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Manda o povo seguir, manda o povo ir adiante, manda o povo caminhar, manda o povo avançar. Ah, pastor, quando resolveu o meu problema, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para caminhar, mesmo em meio aos problemas. Eu sei que todos nós aqui, teríamos motivo para estar em casa. Teríamos motivo para abandonar esse negócio. Teríamos motivo para dizer, Senhor, quando o Senhor resolver, eu volto. Deus, Senhor, quando o Senhor... Eu sei que todos nós temos problemas. Mas nós estamos aqui. Não especificamente aqui nesse culto hoje. Mas nós temos caminhado. Nós temos avançado. Eu conheço a história de alguns. E eu sei que alguns... Eu daria a alguns motivo para desistir. Ainda bem que eu não sou Deus. Eu daria a alguns motivo para desistir. De tanta dificuldade, tanto problema, tanta luta. Mas não. Essas pessoas entenderam que é em meio a esses problemas. Que é enquanto os problemas e as dificuldades estão estabelecidas. Eu amo chegar na igreja e ver pessoas que poderiam dizer, eu não tenho condições, pastor.
para fazer nada, eu estou passando tanto problema, tanta luta. E ver que essas pessoas que teriam motivos para não fazer nada estão fazendo. São pessoas que decidiram caminhar. São pessoas que decidiram ir adiante, avançar. São pessoas que sabem qual é a resposta. Eu deixei um problema em casa. Quem deixou um problema em casa aqui, levanta a mão. Mas você veio aqui para entender que não existe nada difícil para Deus. Nada difícil para Deus. Nada difícil para Deus. Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando em você. Deus está mudando, mexendo na tua estrutura. Deus talvez esteja quebrando você, moendo você. Talvez Deus esteja dizendo, não, fui eu que te permiti. Tem uma canção que eu gosto, eu viajo, eu gosto de ouvir essa canção. Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só, não me lembro como é que é. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. É assim a vida com Deus. Às vezes, Deus nos permite sermos quebrados para entendermos que nas mãos dele o vaso quebrado é refeito. E ele é refeito exatamente do jeito e da forma que ele quer. Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa difícil para ele? Eu não sei qual é a tua resposta, mas a tua resposta, e eu não estou aqui te julgando, te condenando, a tua resposta não está relacionada a Deus, mas a visão que você tem dele. Só dizer não é o suficiente. É como você reage a essa circunstância. Ah, pastor, mas a gente se abate. Ok, mas permanece abatido? Ah, pastor, mas a gente se entristece. Ok, eu também. Mas permanece triste? Ou você é igual aquela bolinha de ping-pong, de tênis, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O crente tem que ser assim. Na mesma força que a dificuldade veio, que a tristeza veio, da mesma força a gente já sobe de novo. Eu sempre digo, não more, não queira habitar no lugar da derrota, no esconderijo da derrota, da tristeza, da angústia. Você pode ser atingido por ela, mas não escolha fazer habitação nela. Porque se tem alguém que enxuga a lágrima, esse alguém é o Todo-Poderoso. Se tem alguém que é capaz de nos levantar quando estamos caídos, esse alguém é o Deus que nós servimos. Aquele para quem nada é impossível. Fique de pé no seu lugar.